Graça e a paz de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso tema sobre como vencer o inimigo. Na mensagem passada, nós vimos que Davi estava mais concentrado em quem ele era e no que Deus estava fazendo através de sua vida para derrotar o inimigo, do que na própria pessoa, no aparato e nas armas do inimigo. Desse grande gigante. Para Davi, Davi olhava e não era nada. Muito bem. Hoje nós vamos ver, e aí continuamos expondo 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ver que Davi não apenas não estava preocupado com isso, como também Davi estava atento a utilizar efetivamente das armas que o Senhor ele tinha consagrado para ser uso na própria vida de Davi e lhe ser efetivo. Como é que a gente vai entender isso? O como Davi estava atento a que tipo de armas ele iria usar para enfrentar o Golias. Note que do versículo 38, Saul diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele armamento. Então declarou a Saul: Não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então note aí, vejam só, que Davi recebe a armadura de Saul, né? A túnica e a armadura utilizada por Saul. Se você pensar bem, isso é uma grande honra. Para ele que se colocava agora como o campeão da nação, isso era algo extremamente honroso. Quando Davi coloca aquela armadura, ele percebe que aquilo não ficava bem, ele não conseguia se locomover, ter rapidez. Ao mesmo tempo, Davi começou a pensar claramente que ele não tinha treinamento suficiente para aquilo ali. Vejam bem isso. Nem sempre as armas que Deus está utilizando, alguém vai servir para você. Porque Deus tem uma relação singular com você, comigo. Ele tem uma relação singular com o nosso ministério. Então ele vai usar as armas que são eficientes e que tem a ver com a própria construção e o próprio caminhar dele conosco. Aquilo que ele nos dá pela direção do Espírito, seus dons no batismo de revestimento de poder. Então, Deus sabe exatamente quais as armas que precisamos. Davi percebeu claramente isso. E então, o que é que Davi faz? Davi, então, tira toda aquela armadura, apesar da honra que lhe estava inerente. E então, ele vai usar agora aquelas armas, aquilo que lhe era peculiar, aquilo que lhe dava habilidade, que lhe colocava à frente de Saul, que conseguia se preparar de tal maneira que efetivamente Saul pudesse ser derrotado, que ele pudesse imprimir vitória sobre Saul. A mente de Davi se concentrava e efetivamente nisso, em como derrotar seu inimigo e quais seriam as armas certas. Então ele pega o quê? Ele escolhe 5 pedras lisas, ele pega a sua tiradeira, ele guarda aquelas pedras e ele vai usar agora uma arma que lhe é extremamente peculiar. Então ele se dirige focado para com seu inimigo, para enfrentá-lo, para derrotá-lo. Não havia dúvidas em Davi. Não pode haver dúvidas em nós. Nós temos que utilizar as armas que Deus nos deu e enfrentar o inimigo com toda a coragem, com toda a convicção. Mas quando Davi se aproxima de Golias, olha para Davi e o texto diz que ele começa a zombar
de Davi. Ele não acredita que aquele soldado estava ali para enfrentá-lo, aquele jovem. E claro que Golias percebeu que ele não era um soldado no sentido próprio da palavra, mas era um soldado de Deus. Muito bem, e então ele diz, você vem me enfrentar? E aí? Mas em menoscabando a figura de Davi como seu oponente, em subestimando as suas armas, as suas estratégias, quem ele era, e a condição de campeão para enfrentá-lo, Golias se vulnerabiliza e fica na posição adequada para ser mortalmente atingido por Davi. Imagine se ele fosse com um escudo bem protegido, seria muito mais difícil para Davi acertá-lo. Mas ele então despreza a Davi e então se torna vulnerável. E em fazendo isso é derrotado por Davi, atingido mortalmente, ou seja, as armas que Davi utilizou lhe foram extremamente eficientes, ele conseguiu êxito pleno no seu propósito, utilizando as armas que lhe eram peculiar, necessária. Nós também enfrentamos o nosso inimigo quando nós usamos as armas corretas, as armas adequadas. Nós o enfrentamos de modo efetivo e assim, de modo poderoso, também o derrotamos. Use as armas que o bondoso Deus lhe deu. Quando ele derramou o Espírito sobre você, ele revestiu. Quando ele lhe deu os dons espirituais, não queira usar o dom do irmão, não queira usar as armas que Deus está usando, irmão, porque Deus tem uma relação peculiar conosco. Ele tem uma relação pessoal conosco e com o nosso ministério. Consagre na sua vida o que Deus lhe deu para a glória dele e enfrente o Golias e derrote o Golias e dê um basta no fracasso que ele tenta impingir sobre sua vida. Derrote-o no poder de Deus e absolutamente comprometido, convicto do uso de Deus da sua vida e do fato de você ser um agente de Deus para derrotar o inimigo. Foi assim que Davi derrotou Golias. É assim que nós podemos derrotar os nossos Golias. É assim que nós podemos vencê-lo poderosamente. Que Deus lhe abençoe profundamente. Eu não sei qual é a luta que você está passando agora, mas que bom que eu não sei, porque eu posso orar por sua vida pedindo que Deus lhe dê a mesma vitória que deu a Davi, que ele lhe dê discernimento, talvez, de usar as armas que lhe são mais, que você tem mais habilidade, que lhe são mais peculiares e que podem sim trazer uma grande derrota sobre o inimigo. Eu não sei qual é o inimigo, mas eu sei uma coisa: Deus é maior do que qualquer luta e de qualquer inimigo que você esteja vencendo, de qualquer Golias que você possa estar lutando agora. Ele é maior do que isso, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Davi cria nisso e enfrentou Golias, o grande inimigo, acreditando nisso e derrotou. Ele disse: olha, certamente no final eu estarei com a sua cabeça em minhas mãos, porque você desonrou o exército do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Tenha fé, fé de verdade. Acredite que Deus pode usar o que você tem. Lembre-se que quando Jesus foi alimentar aquela multidão, ele só tinha, os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes. E pequenos peixes. E Jesus disse: então me dê. Quando eles colocaram nas mãos de Jesus aquilo que seria apenas um lanche, e eu acho que nem daria para os 12, se tornou alimento para mais de 10 mil pessoas. Esse é o nosso Deus, é o seu Deus. Deus nos abençoe profundamente. Eu quero orar por sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero rogar que o Senhor dê vitória a todos os que estiverem ouvindo essa mensagem, que sejam Deus poderoso em suas vidas. Use-os poderosamente contra os seus gigantes, os seus Golias, para a glória do Senhor. Amém.